Bom dia aí, turma. Então, o vídeo hoje é até mais sério, nem vou editar, nem vou fazer muita coisa, nem nada. No máximo, eu vou fazer alguns pauses aqui durante a gravação mesmo. Que é um assunto sério que está acontecendo muito hoje na igreja e que, aprendendo mais, né, com as aulas que eu tô tendo agora online de catequese mais aprofundada, eu vi o Catecismo da Igreja Católica. Eu não li, então eu não vou saber dizer os parágrafos com exatidão, mas eu sei que eles são do 870 ao 910, mais ou menos, que vão tratar disso. Eles vão citar tanto a Bíblia quanto escritos de Santo Inácio de Antioquia, que é um dos grandes patriarcas aí da igreja, né, que quase viveu ali com São João ainda, né, lá dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos. Então, e alguns trechos bíblicos dizem isso, né? Vou pegar aqui, lembrando agora de cabeça mesmo, que Jesus, ele diz aos seus apóstolos, né, que quem escutar a eles, escutará também a ele, né, ao Cristo. E quem negar a eles, em certo momento, também negará não só a ele, o Cristo, mas como aquele que o enviou, no caso, né, o próprio Pai, né, em relação à Santíssima Trindade. Nós sabemos que os bispos e o Papa, eles são os sucessores dos apóstolos e de Pedro, né, em relação ao Papa. Nós sabemos que essa sucessão não é uma coisa simples, eles literalmente receberam os poderes de Cristo, né? Tanto que São Pedro, você vê São Pedro e outros apóstolos curando, como Jesus curava doentes, libertando endemoniados e até ressuscitando pessoas, como o próprio Pedro fez, né? Com uma menina que estava morta já, ele ressuscita, né? Acho que isso foi no Atos dos Apóstolos. Por mais que esses milagres não aconteçam mais, porque a fé, ela não... Os sinais, eles servem para você despertar a fé. Mas depois você tem que seguir pela fé, né? E a fé, ela não precisa de sinais, por assim dizer, né? A fé é você crer sem ver a coisa, né? Então, tipo assim, o milagre, ele acontece apenas para dar o início na fé, mas depois ele segue... Você tem que seguir pela fé, senão não vai ser uma fé de verdade. Você vai estar vendo lá o milagre e você vê que o negócio é real. Então, aí você perderia os méritos da fé, né? E não que a pessoa perca com isso, porque ela ainda mantém, né? Ainda existe manter a fé, né? Com mesmo você vendo o milagre. Mas, enfim, é por isso que não tem muitos mais milagres, né? Porque para nós termos mais mérito, nossa fé ser mais meritória, né? Não ficar tanto dependente assim de sinais. Mas aí agora Santo Inácio de Antioquia diz, né? Quer dizer, a gente sabe que a igreja diz, né? Que então até os nossos bispos receberam esses poderes, por assim dizer, né? Poderes entre aspas, eu ponho aqui, né? Pra explicar de uma maneira mais simples. E agora finalmente o que diz, né? Santo Inácio de Antioquia é para nós respeitarmos os bispos e seguirmos tal como Jesus seguia as ordens do Pai, e respeitarmos os padres, por assim dizer, né, usando a linguagem atual, tal qual como se eles fossem os próprios apóstolos, entendeu? E ter também um profundo respeito pelos diáconos, né? Mas tá, Lucas, por que você tá falando isso assim do nada, né, por assim dizer? Senhores, a gente sabe que a igreja, ela passa por algumas dificuldades, tem alguns padres e alguns bispos que às vezes não seguem tão bem, né, os ensinamentos, mas nós nunca devemos jamais sair por aí desrespeitando, difamando, falando mal ou seja o que for de padres e bispos. Isso é muito grave, né? Vocês viram o que eu falei aqui agora há pouco, está no catecismo, está na Bíblia, é ensinamento da igreja, tá? E tem muita gente que às vezes até com certa... Tem um porquê da pessoa tá falando aquilo, ela não tá simplesmente cismando, né, com o padre e com os bispos dela, mas ainda assim nunca desrespeitem o bispo de vocês, o padre de vocês, e sigam, né? O padre como se ele fosse o próprio apóstolo, e o bispo e o papa, né? Como se fossem os próprios apóstolos e sucessores de Pedro, né? Então... mas Luca, mas tal padre falou uma coisa lá, ele falou que, sei lá, pecado contra o sexto mandamento não é pecado. Sim, tem às vezes algumas coisas meio assim, né? Ou alguma relação assim. Cara, só não absorva então essa informação que você sabe que está equivocada, né? E segue a tua vida, reza pela conversão e pela iluminação desse padre e desse bispo. Nunca, jamais queiram se apartar dos padres e dos bispos, se virar contra eles. Isso, tipo assim, né? O demônio pode se disfarçar de muitas coisas, né? Inclusive de humilde, mas nunca vai se disfarçar de obediente. Então seja obedientes. Muitos santos foram obedientes, né? Mesmo com relação a essas coisas assim, sabe? Então, tipo assim, tá, o padre falou alguma coisa assim, errado, tipo, só não absorva aquilo se você sabe que aquilo realmente tá equivocado também, você tá entendendo certo, né? Porque às vezes o padre tá falando, sei lá, de você respeitar o pecador, né?
para não julgar o pecador. E você está compreendendo como você tem que respeitar o pecado. Não, nossa guerra é contra o pecado, não é contra o pecador, né? Os pecadores a gente acolhe. A gente só vai dizer não para os pecados que vierem. Então tome muito cuidado com isso. Isso é uma coisa grave, né? E muito respeito com os bispos, com o padre e com o papa também, né? Acima de tudo. Deus não vai deixar de recompensar a obediência nossa nesses casos, né? Então, acho que é isso, gente. É só esse alerta, porque é uma coisa grave. Eu acredito que seja matéria de pecado grave, você não tomar cuidado com isso. Então, né, acredito que seja, também vai depender daí agora se a pessoa não sabia e agora tá sabendo, também não se desespere, né? Tipo, tem esses conceitos aí. Mas qualquer coisa, confesse e não entre com esse desrespeito, né? Como eu falei, se tem alguma coisa lá, cara, deixa. A gente tem padres na internet que lidam com isso. O padre pode lidar com outro padre, o bispo com outro bispo, deixa esse trabalho pra eles, né? Em casos muito graves, você sempre procura aqueles leigos que tem um estudo maior, tipo assim, você estudou o catecismo inteiro já? Você sabe todo decorar e salteado? Provavelmente não, né? Então, deixa pros mais conhecedores tratarem disso. Enfim, espero que fiquem bem ali. O vídeo ficou até muito longo, mas enfim, é importante falar disso, né? Fique com Deus e salve Maria Santíssima e muito respeito aos padres e aos bispos. Eles não são qualquer um, tá? Eles herdam um poder aí muito grande, né? Poder que eu digo de autoridade, né? Também não vamos colocar eles como o próprio Deus, né? São humanos como nós, a indignidade tá igual ali. Mas em autoridade eles são maiores, então devem ser respeitados, né? Então, é isso.